De volta com o programa Mulher.com, recebendo aqui com muito carinho a psicóloga Tatiana Velasco. E a Tatiana trouxe um videozinho que eu achei muito interessante. Nós vamos passar para vocês. E é interessante também a gente entender que atualmente, para a gente desenvolver, gerenciar essa inteligência emocional, que é o nosso tema de hoje, tudo isso é fundamental. Nós temos que aprender a fazer isso, né, Tatiana? Sim. Muitas vezes nós temos arroubos de emoção e a gente não controla. E isso pode trazer complicações. Sim. Né? E o mundo está vivendo ansiedades, sentimentos que as pessoas realmente não sabem identificar, não sabem explicar. E isso a gente não... Eu estou falando aqui do dia a dia, do cotidiano, mas isso vale também para um ambiente profissional, dentro de uma igreja, né, na comunidade, na vizinhança. Né? Então, são vários âmbitos em que nós temos que usar adequadamente essa inteligência emocional. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero convidar você agora a assistir esse vídeo, porque ele é o start da nossa conversa e bora pro vídeo.
Gente, eu nem preciso falar absolutamente nada. Você de casa deve ter tirado as suas próprias conclusões. Acreditamos nós, né, Sim, Tatiana? acreditamos nós. Aí diz muito um pouquinho do que é quando a gente não reconhece as nossas emoções e a gente age na impulsividade. Então, quando a gente tem o conhecimento a inteligência emocional nada mais é do que quando a gente reconhece os nossos sentimentos, as nossas emoções e que a gente também conhece as emoções e sentimentos do outro. Não basta só eu saber da minha, também conhecer a do outro. E quando a gente faz a gestão disso, porque aí ela foi totalmente impulsiva, ela achando que o biscoitinho era o dela, e não era o dela, era o do moço, e ela explodiu. Então, Até esfarelou o resto. até isso era com raiva, ela estava totalmente com raiva. Ela já começou com raiva quando a máquina não trouxe para ela o biscoitinho da primeira vez. E daí ela foi lá, ela, né, balançou para cair. Então, hoje em dia, o quanto no cotidiano a gente não tem um pouquinho desse vídeo, né? A gente está lá na fila do supermercado, tá demorando, a gente começa a balançar o pezinho. Por quê? Eu tô ansioso, eu quero ser atendido. É uma necessidade de tudo que é meu ser suprido, né, no momento que eu desejo. E eu não consigo olhar ao redor e verificar que tem mais pessoas com mais necessidades. É aí que eu tenho que olhar para o outro. Eu tenho que ser empático também, né? Se eu fui no supermercado e vai demorar, eu tenho que gerir as minhas emoções ali e não descontrolar com ninguém. Porque eu me predispus a estar ali, né? E hoje em dia, se a gente for parar para pensar, quais situações não deixam a gente fora da zona de conforto, onde a gente tem que ter uma flexibilidade maior. Eu costumo dizer no consultório que é preferível a gente ter paz do que razão. Isso é verdade. Porque quando a gente tem paz, você dorme tranquilo, você se autorregula e esquece um pouquinho de que o fulano fez isso para mim, o fulano fez aquilo para mim e flui, né? E você consegue, não é suprimir as suas emoções, que também isso não é bom. A gente vê muitos casos de ansiedade, de depressão, por conta de emoções sucumbidas. Mas é importante a gente saber gerenciar aquilo que a gente está sentindo. Vou te perguntar uma coisa aqui. Geralmente, você quando está com fome, você consegue entender quando você está com fome? Eu acho que é natural, a gente sente fome. Se é um momento que não dá para comer, você tem que segurar aquilo. Você já consegue reconhecer. Sim. Tem pessoas que não reconhecem. Às vezes a pessoa está de mau humor, nossa, eu estou de mau humor. E não acorda, sabe que é a fome. Não sabe que é a fome. Então ela não reconhece, não identifica o que está levando ela a ficar com raiva ou brava, mas que é a fome. Ou mal-humorada. Ou mal-humorada. Então, o quão é importante a gente se conhecer, se regular, saber se identificar. Não, hoje eu estou triste. É possível, eu posso estar triste. Tem tem muitas pessoas que pregam, eu não devo ficar triste. Gente, a gente tem que sentir todas as emoções. Todas elas são válidas. Todas elas compõem a nossa personalidade. Mas como você disse no começo, elas têm que ser geridas com inteligência. Com inteligência. Então, eu tô com raiva. Eu tô com raiva do quê? Às vezes você saiu cedo e foi lá no trânsito, alguém te... Fechou. Você já chega no trabalho daquele jeito. Bravo. Aí o chefe já vem e já fala alguma outra coisa para você. Mas o que foi o primeiro gatilho? Não foi o chefe, mas você já está descontando no chefe. Porque você já veio nocauteada da rua para o trabalho, nocauteada psicologicamente. Dá para perceber, né, nesse exemplo que você deu, que apesar de o problema não ser o chefe, ser o que ela trouxe, essa pessoa trouxe junto, mas o chefe está acima. Ela nunca vai falar com o chefe na explosão daquilo que ela está sentindo, mas muitas vezes com um abaixo, sim. Sim. Aí ela desconta. Ela desconta naquele que está um subalterno, aquele que está num cargo menor que o dela. Menor que ela. Isso é mais fácil de acontecer. Sim, e no ambiente profissional isso acontece muito. E no ambiente familiar isso também pode acontecer. Enfim, entre tantos exemplos bons que a gente vê na internet, porque nem tudo na internet, na web é bom, né? Sim, a gente tem que filtrar isso, assim como a gente tem que filtrar essas nossas emoções. Tem uma pessoa que colocou o seguinte: muitas vezes nós somos educados com um estranho, nós seguramos aquilo que nós queremos falar, seguramos as nossas emoções com um estranho.
agradecemos, pedimos por favor, com licença, em casa nós explodimos. Com aqueles com os quais nós amamos e convivemos e que nos amam, nós temos menos paciência e somos às vezes muito mais explosivos do que com as pessoas de fora. Isso também, dentro de casa, é falta dessa inteligência emocional? É falta da inteligência emocional. É mais fácil descontar naquele que você sabe que te ama do que naquele que não te conhece, né? Então, assim, a inteligência emocional, hoje, se a gente for parar para pensar, ela nos ajuda em vários âmbitos. E por que não começar de casa? Com quem conhece a gente, com quem sabe das nossas imperfeições, né? Então, é muito mais fácil eu agradar o de fora e desconhecer aquele que está ali comigo no dia a dia, né? E falar para ele, porque dentro de casa a gente também deve falar. Olha, hoje eu não estou bem. Hoje em dia tem a teoria de que todo mundo está bem. Então, se eu não falo para minha mãe, espera um pouquinho, hoje eu não estou muito boa para a conversa. É importante você falar que naquele momento você não está bem. Mas segura isso, porque nós vamos para o intervalo e vamos continuar a nossa conversa e tem muitas coisas para a gente aprender ainda na companhia da Tatiana, porque hoje o nosso tema é inteligência emocional. Então seja inteligente, controle a sua ansiedade. A gente vai para o intervalo e volta já. E agora nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre inteligência emocional. E de tudo que nós conversamos, diluído nas nossas conversas, são 4 chaves importantes que a gente tem que memorizar e começar a trabalhar. E é por isso que a psicóloga Tatiana Velasco está aqui conosco, justamente para a gente já tocar nesse assunto. São os 4 componentes dessas chaves da inteligência emocional. Isso mesmo, Rita. A gente fala 4 componentes chaves ou 4 pilares, que nada mais é do que o autoconhecimento. Então, quando eu me conheço, eu me identifico as minhas emoções, as minhas imperfeições. Feito isso, eu consigo fazer a gestão da minha emoção. O quão é importante a gente gerir as nossas emoções. Então, a gestão da emoção. O terceiro componente é a empatia, que até a gente estava conversando um pouquinho no bastidor, que hoje em dia prega-se muito colocar-se no lugar do outro. Só se colocar no lugar do outro não basta. Não quer dizer que você é uma pessoa empática. Você tem que também sentir a emoção, o sentimento que aquela pessoa está passando. Isso é você ser empático. Porque se colocar só no lugar do outro fica muito raso. Você não consegue vivenciar, experienciar realmente o sentimento. Não consegue sentir o tamanho da dor. Da dor daquela pessoa, da dor ou da alegria. Ou da alegria. Né? E também em relação às habilidades sociais, que é o 4º componente. Quanto mais eu consigo estar em diversos ambientes, mais diz sobre mim. A gente não convive só com pessoas que a gente tem afinidade, né? A gente convive também com pessoas que a gente não tem tanta afinidade. E como que eu faço? Eu vou estar num ambiente sempre pesado, na reação, na reatividade? Não, eu tenho que saber que em qualquer dos ambientes que eu estiver, a minha inteligência emocional, o meu conhecimento das minhas emoções, ele tem que ser válido para todos os ambientes sociais que eu estiver. Então, o quanto isso é importante? Tendo esses 4 componentes, que é um puxa o outro, a gente consegue ter uma vida no ambiente familiar, no ambiente corporativo, no ambiente de igreja, muito mais saudável e se relacionando com outras pessoas e principalmente se respeitando, né? Porque quando eu faço, é muito importante a gente fazer o conhecimento das nossas emoções, porque ninguém pode invalidá-las, né? E quando eu conheço, eu sei o momento de que às vezes eu tenho que me retirar. Às vezes, se eu tô com muita raiva, não adianta eu ir lá e falar com meu marido, vamos supor, porque eu vou falar coisas que eu vou ferir. Eu não vou falar realmente o que eu tô sentindo. E depois não vai ter como tirar mais Palavras essas palavras. Ditas não voltam, né? Então, como é importante naquele momento, olha, agora eu prefiro não conversar, fazer o exercício de respiração, oxigena o cérebro. Então, sente o cheiro da flor, assopra a vela 3 vezes. Já fez esse exercício? Já. É muito bom. Você oxigena o cérebro e vai relaxando a sua mente e depois você volta aí com as suas ações, com as suas atitudes, não agindo na impulsividade.
hoje em dia a gente vê pouquíssimas pessoas com inteligência emocional porque age na impulsividade, na resolução, não no entendimento do que tem de sentimento perante aquilo. Então, as pessoas, infelizmente, ainda precisam caminhar, já estamos num caminho de autoconhecimento. É interessante porque nesse conviver com casais, amigos, a gente vê assim, e eles próprios se intitulam, não, ela é muito mais racional que eu, né? Eu sou toda a emoção. E eles, então, são pessoas que vão se conhecendo ao longo do tempo, e aí um deles fala assim, quando ela tá brava demais, eu nem chego perto. Já conhece. Já conhece. Então, é o conhecer-se e conhecer o outro. E a gente está aqui falando de um casal que a convivência é acirrada, é todo dia, em todo momento, né? Agora, você disse de pessoas que a gente não conhece, ou não tem uma convivência, ou não aceita algumas coisas do outro porque aquilo incomoda. Isso nós que temos que administrar, porque a gente não vai conseguir mudar o outro. Mudar no outro. E essa coisa de mudar o outro é uma ilação, né? Ou seja, é utopia. A gente não muda o outro. Não muda o outro. Você se modula para viver com aquela diferença do outro, mas não que você vai mudá-lo. Então, às vezes, não tem ambiente que nós estamos que a gente fala assim, nossa, aquela pessoa, já sei que ela é muito estourada. Então, tem alguns assuntos que eu nem vou levar, porque ela vai estourar. Então, é você que está se modulando para viver com o outro. Ele não tem consciência desse sentimento dele, de que ele é muito irritado, de que ele é muito eufórico, de que algumas vezes ele é inconveniente, que ele é egoísta. Você tem a sua percepção. Às vezes ele não tem essa autopercepção por não se conhecer, por não se regular. Então, o quão é importante a gente saber que, eu costumo dizer muito isso lá no consultório, o que é do outro, é sobre ele. O que é sobre você, você consegue se regular, se modular e não espere nada. Faça a sua parte. Viu que a pessoa está irritada, está nervosa? Não é o momento. Tem momentos para as coisas. Hoje é tudo no... Eu falo que o ontem já era, agora é tudo no anteontem. Então as pessoas têm muito isso. Não, preciso ir lá, preciso resolver. Será que agora é o momento certo? Será que a pessoa está aberta para que vocês conversem sobre esse tema agora? Ela acabou de sair dessa situação. Então, quando a gente também consegue perceber o outro, isso é muito importante. Isso é respeito, Rita. Respeito. Né? Que a gente tanto fala, mas pouco faz. Porque a gente, às vezes, na ânsia de ajudar, a gente atravessa. A gente é invasivo demais em momentos inoportunos. Então, daí, além de eu passar pela minha falta de conhecimento dos meus sentimentos, eu invado a do outro. A do outro. E aí tem muitas coisas que nós poderíamos falar aqui, mas o nosso tempo é curto, porque a inteligência emocional, de que forma isso vai afetar a nossa vida cotidiana, você acabou pincelando muitas vezes. Sim. Em todos os exemplos que você deu. Mas como lidar com as coisas da maneira como elas realmente são? Como eu vejo com clareza isso usando a inteligência emocional? Em diversas atitudes, né? Eu posso dizer a empatia novamente, eu posso dizer em situações que a gente está em risco, às vezes a emoção, ela não é para virar o nosso inimigo, ela é nosso amigo. Então, viu que a situação tá não tá legal, tá assim, você tá para explodir, aquele dia que aconteceu um monte de coisa. Sai de cena. Sai de cena, respira, conta até 3, se autorregula. Não é o momento oportuno de você falar, de você sentir. Às vezes não é nem o ambiente adequado, o ambiente social adequado, né? Então, como é importante a gente saber o momento certo, saber que eu ser empático com o outro, também eu estou me regulando. Não é para eu esbravejar, né? Então, assim... é difícil, inteligência emocional, é difícil a gente começar a desenvolver. Mas depois que você se auto-percebe, você se autorregula, você vê que tem lugares e tem situações que você não precisa estar. E aonde você estiver, que você seja empático, que você utilize a sua emoção como sua aliada, não como sua inimiga. Principalmente porque nem tudo depende da gente. De mim. Eu me conheço, eu já me entendo, eu já sei os meus limites.
Mas e o outro? E o outro. Exatamente. Então, eu gostei demais do nosso bate-papo. Aquelas dicas que você foi diluindo ao longo da nossa conversa, mas eu gostaria que você repetisse os 4 componentes. Isso, os componentes chaves da inteligência emocional para a gente memorizar. Memorizar. Então, vamos lá. O primeiro componente é o autoconhecimento. Então, a importância de eu me autoconhecer, de eu saber dos meus sentimentos, das minhas imperfeições, do que me geram gatilhos, né? Tem muitas pessoas que o gatilho é trânsito, o gatilho é o chefe, o gatilho, sei lá, é a sogra, o gatilho é o vizinho, tem isso. E gerenciar essas emoções. O quão é importante quando eu já sei quais são as minhas emoções e eu gerencio, eu não perco a mão. Eu sei dosar, eu sei o momento de ir e o momento de voltar. Quando eu sou empático, a importância de, além de eu me autoconhecer e de eu fazer a gestão das minhas emoções, quando eu sou empático comigo e com o outro, com quem também está me trazendo as emoções. E saber usar tudo isso em diversos ambientes sociais que você convive. Seja na escola, no trabalho, no seu ambiente religioso, no seu ambiente de clube. Eu saber que eu posso ter as minhas emoções em qualquer lugar que eu esteja, que eu não vou perder a minha mão. Eu perdendo a minha mão, eu me exponho e eu mostro aquilo que eu sei que é a minha fragilidade. E ninguém gosta de mostrar a fragilidade, porque quando a gente mostra, realmente é numa expansão, que é a mesma coisa quando a gente joga um travesseiro e saem penas. Nossa, a se gente der um não vento... vai recolher mais. Então, Não vai ter como é como. importante a gente se poupar e se conhecer. Hoje nós conversamos com a psicóloga Tatiana Velasco. Ela já trabalha aí há 19 anos atuando como na psicologia organizacional, já trabalhou com muitas empresas e hoje ela focou na psicologia clínica, ou seja, nesse atendimento, nesse tete-a-tete com o paciente, nessa conversa direta. Eu tenho certeza disso. Eu quero te agradecer por estar conosco. Eu que te agradeço. Que Rita. Deus continue te abençoando. Amém. E a frase, para a gente fechar, ser feliz ou ter razão? Ter paz ou ter razão? Ter paz. Eu acho que eu prefiro ter paz. Ter paz é a melhor coisa. Então, em paz, nós vamos para o nosso intervalo